move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, o autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte ele venceu. Bom dia, galera, bom dia, turma abençoada, turma que ama Jesus, turma que é apaixonados por Jesus. Bom dia, Mai, Deus te abençoa. Mai tá esperando já, né, Mai? Gracinha, glória a Jesus. Peraí, gente, segura aí, galera. Tá todo mundo bem? Manda notícias. Vou colocar minha música de fundo aqui. Faça o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Bom dia, Alice, Deus te abençoa. Bora orar? Convida alguém para estar com a gente, chama alguém para poder acompanhar o restante de estudo do Efésios 1. Amém? Deixa eu ver quem que tá aqui. Bom dia, Lu. E Camila, Ana Maria, Marcelene, Gleice, Angélica, Natália. Você tá firme, né, Natália? Cal, a Cleo Abreu, Juliana. Juliana também tá assim, ó, pontual, bonitinha. Silene, Rita, Vanderleia, Flávia, Jaqueline, Eduardo, Maia, Ateliê da Menina, eu não sei qual que é o seu nome, minha irmã, depois me conta o seu nome. Elizabeth, Roberta, Vanderleia, Gleice, Silvana, Jéssica, Selma, Alice, Dayana, Liz, Viviane, Celso André, Rosiane, Alessandra, Aparecida, Elisângela, Ju Soares e Leiliane. Amém. Glória a Deus, viu? Fico feliz por cada um de vocês que estão aqui. Que Deus continue sustentando, que Deus continue nos ajudando nesta caminhada com Ele, em nome de Jesus, tá bom? Licença, hein? Só limpar a câmera. Pronto. Vamos agradecer o Senhor? Bom dia, Pai. Bom dia, Espírito Santo. Bom dia, Senhor Jesus. Como é bom ter o Senhor. Como é bom poder acordar e ter a certeza de que o Senhor é Deus sobre as nossas vidas. Muito obrigado, Pai. Que nesta manhã nós possamos mesmo nos redimir novamente com o Senhor. Entender quem Tu és e pedir perdão, ir até o Senhor com o coração quebrantado, um coração contrito. Em nome de Jesus, nos ajuda, Pai. Nos ajuda a permanecer em Ti, a ficarmos firmes, a sermos inabaláveis com a nossa casa firmada na rocha. Não permita, Pai, que o nosso coração venha balançar diante das dificuldades, diante das nossas circunstâncias, Pai, adversas, mas que possamos estar firmes no Senhor Jesus. Pai, que seja uma manhã abençoada, uma manhã cheia da Tua presença, cheia da Tua palavra, onde o Senhor tenha a liberdade de trabalhar em nosso coração, a liberdade de fazer e manifestar o Teu querer sobre nós, Pai. Em nome de Jesus, molda o nosso caráter, transforma a nossa vida, Pai. Nós não nos impressionamos com os dons, mas sim com o fruto, Pai, porque o fruto transforma o nosso caráter. O dom, ele vai manifestar poder, mas o fruto, ele vai trabalhar quem nós somos. E nós precisamos ser mansos, nós precisamos ser humildes, nós precisamos ser cheios de amor, nós precisamos ser cheios da Tua alegria, nós precisamos de paz, nós precisamos aprender, Pai, a ser longânimos. Então nos ensina em nome de Jesus.
Nós precisamos ter fé, Pai. Então trabalha isso em nós. Não adianta nós falarmos que fazemos devocional todas as manhãs, que vamos à igreja, que somos cheios do Espírito Santo, quando na verdade o nosso caráter ainda não foi transformado, Pai. Nós precisamos de um caráter transformado. Trabalha, Pai, na vida daqueles que falam mentira, naqueles que fazem fofoca, naqueles que causam divisão dentro do teu corpo, Pai. Trabalha na vida daquele que é ciumento, daquele que é egoísta, porque tudo isso, Pai, nos impede de entrar no reino de Deus. Então, nos ajuda, Pai, nos ajuda a vencer, nos ajuda a caminhar, nos ajuda a prosseguir, em nome de Jesus. Nós oramos, Pai, dê-nos o pão nosso de cada dia. Pai amado, isso significa que o Senhor tem provisão para hoje. Significa que o Senhor tem alimento novo para hoje. Nós não somos acumuladores. Nós não guardamos, Pai amado, e acumulamos a palavra de ontem, mas nós aprendemos com ela e nós ansiamos para o novo do Senhor no dia de hoje. Tanto, Pai, alimento físico quanto alimento espiritual. Pai amado, eu entrego o coração de cada um dos meus irmãos diante do Senhor. Que a casa deles sejam abençoada. Meu Deus, que o Senhor possa tocar em cada área da vida deles, Pai. Espiritual, sentimental, na saúde, financeira, conjugal, Pai, familiar. Que o Senhor possa mesmo tocar em nome de Jesus. E que cada um deles, Pai, possam ser prósperos com o Senhor. Próspero não só financeiramente, mas próspero espiritualmente. Prósperos em cada área, Pai. Pessoas que têm a saúde boa, pessoas que têm o emocional controlado. Tudo isso, Pai, nós entregamos nas Tuas mãos e pedimos ajuda, Deus. Nos ajuda, Pai, a equilibrar a nossa vida, em nome de Jesus. Coloca anjos ao nosso redor, nos guarda e nos livra e nos faça para Ti um povo santo, um povo separado, para louvor da Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Glória a Deus. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Soraya. Glória a Jesus. Que a graça e a paz esteja sobre a sua vida. Eu oro mesmo para que você seja uma pessoa próspera. Não só financeiramente falando, mas próspera em todas as áreas da sua vida. Sabe, você ser próspero espiritualmente. Já pensou? Já imaginou, irmão, como vai ser na glória? Já imaginou, irmão, como vai ser na glória? É anjo pra todo lado, crente dançando o hino da vitória. Amém? Bom dia. Vamos lá, nós vamos continuar hoje, Efésios 1. Ontem nós demos a introdução ao livro, falamos um pouco sobre o contexto da igreja, a história, e nós lemos até o versículo 8, falando que todas as bênçãos Deus ele já deixou liberado sobre as nossas vidas e que são bênçãos espirituais. Eu não sei se vocês já assistiram, mas eu coloquei lá no nosso canal no YouTube um vídeo falando quais são essas bênçãos. Porque você imagina assim, tá? Deus ele liberou todas as bênçãos na região celestiais. Quais bênçãos que são essas? Vou deixar, coloquei ontem como tarefa para você assistir quais são essas bênçãos. Porque no passado as pessoas entendiam que toda vez que Deus era com uma pessoa, essa pessoa prosperava e tinha bênçãos financeiras, bênçãos materiais, muito gado, né? Era muito rico, eram reis e o Senhor estava com eles. E toda vez que alguém passava uma dificuldade, situação financeira difícil, era prova tipo assim, ó, Senhor não é com ele não. Mas hoje mudou isso. Depois que Jesus ele entra na história, ele libera para nós as bênçãos espirituais. Não quer dizer que você não seja abençoado, que Deus não se importa com a sua casa, com o seu carro. Deus ele se importa que você viva bem, mas hoje isso não é o principal para Deus. O principal para Deus é que você acesse bênçãos espirituais, a começar pela nossa salvação, né? A nossa redenção está relacionado com quem nós somos em Deus, né? E nós vamos só conseguir ser alguém em Deus quando estamos unidos com Jesus. Nós lemos até esse ponto e falamos que Deus ele foi generoso, derramou a sua graça sobre nós
e com toda sabedoria e com todo entendimento. Esse é o nosso Deus. Bom dia, Inês. Bom dia, Tainá. Deus abençoe o dia de vocês. Vamos agora para o versículo 9. Agora, Deus nos revelou a sua vontade secreta a respeito de Cristo, isto é, o cumprimento do seu bom propósito. E o plano é este: no devido tempo, ele reunirá, sob a autoridade de Cristo, tudo o que existe nos céus e na terra. Além disso, em Cristo, nós nos tornamos herdeiros, pois ele nos predestinou conforme seu plano e fez que tudo ocorra de acordo com a sua vontade. Vamos grifar essa parte. Por meio de Cristo, lá no versículo 11, nós tornamos herdeiros de Deus. Coisa mais linda. Você sabe o que é ser herdeiro? Sabe? O herdeiro, igual por exemplo, embora hoje a nossa definição para herdeiro, nós só tomamos posse como quando alguém morre, né? Quando o pai, a mãe, o vô, a avó, eles falecem e ali você toma posse da sua herança. Mas com Cristo, com Deus, a nossa herança já está disponível para usufruir. E além disso, né? Uma das partes da nossa herança é a vida eterna. Nós precisamos entender, gente, porque se você não entende, você não se posiciona. Quando você não tem noção que, por exemplo, eu tenho um dinheiro que o meu pai deixou guardado para mim num banco, só que até hoje ele não me contou. Se você não sabe que você tem esse dinheiro guardado no banco, você nunca vai acessar ele. Você nunca vai querer ir atrás e correr e falar assim, olha, eu quero direito à minha parte aí que meu pai depositou no banco. Você não sabe que tem. Uma vez que os herdeiros, eles não sabem a bênção que tem, como que você vai correr atrás? Agora é diferente quando você sabe, opa, eu tenho direito a isso, aquilo outro, a isso aqui também, então eu quero, porque é meu. Nós somos herdeiros de Deus. E como herdeiros, nós temos direito e acesso a tudo aquilo que é dele. Né? Esse é o papel, né, do herdeiro. Assumir as riquezas, as propriedades do pai, do vô, da avó. Então se posicione nessa manhã como herdeiro de Deus. O propósito de Deus era que os primeiros a confiar em Cristo louvassem a Deus e lhe dessem glória. Agora vocês também ouviram a verdade, as boas novas da salvação. E quando creram em Cristo, ele colocou sobre vocês o Espírito Santo, que havia prometido. O Espírito é a garantia da nossa herança, até o dia em que Deus nos resgatará como sua propriedade para louvor da sua glória. Esse versículo 14 também é lindo, aqueles que estão anotando, escreve aí, e para você entender. Escreve, o Espírito Santo, ele é a garantia da minha herança. O Espírito Santo, ele é a garantia da minha herança. Vou escrever isso também. O Espírito Santo é a garantia da nossa herança. Você sabe o que é penhor? Escreve aí, coloca aí nos comentários. Tô esperando vocês escreverem, uai. Escreve aí nos comentários. O Espírito Santo é a garantia da nossa herança. Vou esperar. Vocês precisam ter ciência disso. Glória a Deus. O Espírito Santo é a garantia da nossa herança. O Espírito Santo é o penhor da nossa herança. Sabe o que é penhor? Já viu o que é penhorar? Penhorar é você falar assim, olha, eu tô precisando de tantos reais. E aí, como garantia que eu vou voltar para pagar esse dinheiro, eu vou deixar os meus brincos. Meus brincos são de valor. Eu vou deixar o meu brinco, vou falar com a pessoa da penhora. Vou falar assim, toma aqui, estou te entregando meu brinco
como penhor de que eu vou voltar para te pagar. Tá entendendo isso? O Espírito Santo, ele é o penhor da nossa herança. Deus, ele virou e falou assim: eu vou resgatar vocês. Vocês são meus. Eu vou voltar para buscar. E como garantia, como penhor, ele deixou algo que era dele. Ele falou assim: Espírito Santo, fica lá com eles, porque vocês é a garantia de que eu vou voltar para buscá-los. Olha que coisa mais linda. É por isso que nós precisamos dar lugar e vazão para o Espírito Santo morar dentro do nosso coração. Porque uma vez que o Espírito Santo, ele mora em nós, ele está habitando dentro de nós, nós temos garantia da nossa salvação. Nós temos garantia de que Jesus, ele vai voltar e vai cumprir em nós a palavra que um dia ele já liberou. O Espírito Santo é o penhor da nossa herança. A única certeza que nós temos de que Jesus, Deus, ele vai cumprir a palavra que ele já tinha dito para nós, que é: vou voltar para buscar vocês. Lá na minha casa tem muitas moradas, estou indo para preparar lugares. É o Espírito Santo. O Espírito Santo que nos garante que nós somos salvos. E como que você sabe que você tem um Espírito Santo? Quando você consegue falar assim: Jesus Cristo é o Senhor. O Espírito Santo, talvez você fique olhando para as pessoas que estão na sua igreja e vendo aquela manifestação toda, a pessoa orando em línguas, pessoas entregando revelação, falando isso, A, B, C, e você fala: nossa, fulano é cheio do Espírito Santo. Mas o que prova que uma pessoa, ela tem o Espírito Santo, é ela ser convencida todos os dias. Você sabe quem que é o Espírito Santo aí dentro de você? O Espírito Santo é a vozinha que fala com você assim: falou mentira? A voz fala assim: opa, tem alguma coisa errada. O Espírito Santo é aquele que nos convence. Nós, por conta própria, nós não conseguimos nos convencer. Porque a nossa natureza é caída. E isso não tem como mais consertar. O Espírito Santo é aquele que fala assim: você passou alguém para trás. Vai lá, se conserta. Pede perdão. O Espírito Santo é esse. É essa voz que ecoa dentro de nós falando: tem alguma coisa errada, conserta isso aí. Então, se você tem essa vozinha, uma antena parabólica assim, ó, que anuncia que você falou mentira, que você anuncia que você fez alguma coisa errada, que você roubou, que você... qualquer coisa que você tenha feito, essa voz é o Espírito Santo de Deus te convencendo. Então, esse ponto é: eu tenho o Espírito Santo de Deus. Agora, uma vez que você tem o Espírito, é impossível o Espírito morar dentro de você e ele não trazer para dentro de você aquilo que é dele. Quando nós vamos morar na casa de alguém, nós não levamos as coisas que são nossas? Quando você fala assim: ah, vou ir um tempo passar um tempo na casa de uma irmã, na casa de um irmão, você vai passar o tempo na casa de um familiar seu. Você leva suas coisas. Você leva suas coisas. Igual hoje. Hoje eu não tenho as minhas coisas todas na casa da minha mãe. Eu tenho uma coisa ou outra. E toda vez que eu vou pra lá, eu levo roupa, eu levo a minha escova de dente. Tá entendendo? Eu levo as coisas que são minhas. Eu levo as coisas pra eu poder ajeitar o meu cabelo, que não tem lá na casa da minha mãe. Aquilo que é particular meu, eu levo pra casa da minha mãe. Então, toda vez que nós vamos para a casa de uma pessoa, nós levamos as coisas que são nossas. Assim é o Espírito Santo quando ele passa a morar dentro da gente. É impossível o Espírito Santo ele morar dentro da minha vida, dentro da sua vida, e nós não termos o fruto, não termos os dons. Por quê? Porque ele está morando em nós. Ele tem que trazer as coisas que são dele. Só que para ele trazer as coisas que são dele, tem que ter espaço no nosso coração para receber as coisas que são dele. O Espírito Santo, ele habita dentro de mim e dentro de você. E você precisa dar espaço para que ele possa agir dentro da sua vida. Uma vez que a sua vida é cheia de egoísmo, cheia de ciúme, cheia de maledicência, cheia de ganância, cheia de verdade, você não dá vazão para o Espírito Santo trazer as coisas que são dele para dentro de você. O Espírito Santo é aquele que molda o nosso caráter. Hoje, uma das coisas que a igreja fica mais queimada, e eu falo que é por conta que eles não dão vazão ao Espírito Santo, é a igreja de Deus, ela agir sem caráter. É a igreja de Deus, ela comprar e não pagar. Sabe? Isso é falta de caráter. Comprar e não pagar. E isso não é o fruto do Espírito Santo. Ali a pessoa fica queimada. E o nome de Deus ainda fica comprometido. Porque a pessoa fala assim: mas ciclano é filho de Deus, é servo de Deus e está me devendo. Falou comigo uma palavra e não cumpriu. Falou que ia chegar 10 horas e até agora não chegou.
Isso é falta de caráter. O seu tempo não é mais precioso que o tempo de ninguém. Se você marca de chegar num horário, você precisa chegar nesse horário. Porque isso eu aprendi com meu pastor. Ele falou que ele aprendeu isso na África. Uma vez que eles tinham, uma turma marcou de se encontrar, eles tinham um compromisso de evangelismo, um irmão da igreja chegou atrasado. O pastor virou para ele e falou assim: olha, nós estamos te esperando, tem uns 15 minutos. Você acha que o seu tempo é mais importante que o nosso? Se você nos avisa que vai atrasar, nós poderíamos estar fazendo um monte de coisa. Agora pensa na pessoa que ela deu um duro, ela saiu rápido, ela tomou banho rápido e ela chegou pontualmente e você chegou atrasado. Entende? Isso é falta de caráter. Nós precisamos ser moldados em todas as coisas. Porque quando o nosso caráter é transformado, nós começamos a exalar da essência de Cristo. Não estou te falando de algo imediato, mas algo para ser trabalhado nas nossas vidas. Nós temos dificuldade com isso. Só que quando o Espírito Santo ele passa a habitar em nosso coração, a morar em nossa vida, nós vamos ajustando de acordo com as coisas que fluem dele. O Espírito Santo de Deus, ele é manso. Então ele precisa trazer isso para dentro do nosso coração. Só que para essa mansidão do Espírito Santo operar em nós, nós precisamos abrir mão do nosso temperamento, da nossa personalidade. Por quê? É fácil para um fleumático ser manso, né? O fleumático, ele é paz e amor, ele nunca entra em conflito. Ele não vai bater boca com qualquer pessoa, ele não vai questionar qualquer um. Para uma pessoa que é fleumático, é fácil você ser manso. Mas para um colérico, por exemplo, não é. Para um colérico ser manso, é muito difícil. Porque o colérico é aquele que fala assim: ô, vambora, acorda, gente, vamos trabalhar, vamos bater meta, vamos correr atrás do curso, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo outro. E dependendo da forma que o colérico fala, ele ainda sai como arrogante. Ele ainda sai como sem educação. Então é difícil para um colérico ser manso. Mas aí você fala assim: Senhor, o meu temperamento eu entrego nas tuas mãos porque eu quero ser manso. E ali o seu temperamento, ele vai ter o equilíbrio que precisa ter dentro do fruto do Espírito. Eu tiro a paciência do meu fleumático, misericórdia, Senhor. É verdade. Vocês estão entendendo? É difícil às vezes para um sanguíneo ser manso. Porque o sanguíneo ele fala tudo que ele quer. Ele não tem freio na boca. Mas aí você precisa falar assim: olha, estou entregando o meu temperamento nas tuas mãos, Senhor. Molda o meu caráter. Uma vez que o Espírito Santo, ele habita dentro de você, sabe? Ele precisa carregar para dentro da sua vida, que é o templo dele agora, que é a casa onde ele habita, que ele mora, as coisas dele, né? O Espírito Santo, ele traz paz. Você anda em paz? Você vive com a cabeça estressada, em pé de guerra, briga com todo mundo? Se você briga com todo mundo, se você se levanta contra todo mundo, significa que alguma coisa está errada dentro de você. O Espírito Santo precisa habitar. E essa vai ser o nosso discurso lendo qualquer episódio da Bíblia. Todos os dias que eu tiver oportunidade aqui nesse devocional, eu vou falar sempre: o caráter, ele é muito mais importante que os dons. Eu não me impressiono com os dons. Eu não me impressiono com o paralítico andando, com as pessoas que oram e as pessoas são curadas, câncer é expelido, pessoas que oram e os demônios saem. Isso não me impressiona porque qualquer um pode fazer isso. Qualquer um que Deus ele quiser liberar, entende? Mas agora caráter depende do desenvolvimento da pessoa para com Deus. Escreve isso. O caráter depende. Coloca aí nos comentários. O caráter depende do nosso desenvolvimento para com Deus. Olha que frase bonita, não é? O nosso caráter depende do nosso desenvolvimento para com Deus. Como assim, Raira? Depende do tanto que você vai deixar o Espírito Santo morar dentro do seu coração para você ser transformado. Entende? O caráter depende do nosso desenvolvimento para com Deus. Thank you. Já liberei 2 frases hoje, hein?
O caráter depende do nosso desenvolvimento para com Deus. Coloca isso como proteção de tela no seu telefone. Porque uma vez que você lembra disso, ó, o caráter depende do nosso desenvolvimento para com Deus. Você vai lembrar que você tem que ser moldado por Deus todos os dias. Você vai lembrar que uma vez que Deus ele é longânimo, nós precisamos aprender a ser longânimos. Sabe? Ser tardio no irá. Ter mais paciência com as pessoas, né? A gente tem essa mania de alguém te irritou, você já fica assim, vou te estrangular, vou te matar. Isso é a falta da longanimidade dentro de nós, porque Deus, embora ele falou que todo aquele que pecasse morreria, e toda vez que nós pecamos, ele tem vontade de nos consumir, ele não nos consome. Ele fala assim, vou esperar mais um pouco. Vou esperar mais um pouco. E quando alguém afasta dos caminhos de Deus? Sabe aquela pessoa que Deus fez uma promessa? Que Deus falou assim, eu vou fazer algo através da sua vida. Eu tenho muito para operar por meio de você. Deus já falou com a pessoa sabe. Aí ela vai e se desvia. Ela se afasta dos caminhos do Senhor. Aí acontece algo com ela, do tipo, quebrou a empresa. Aí a pessoa volta. Aí ela volta para a presença de Deus e ela volta querendo exercer aquilo que um dia Deus liberou sobre a vida dela. Aí ela fica um tempo na presença de Deus e depois ela volta de novo para o mundo. Aí ela vai viver a vida dela. Não exala dos dons, esquece Deus e vai viver da forma que ela quer. A pessoa voltou e Deus não acaba com a vida dela. Deus permite ainda um tempo. Aí Deus vai lá e deixa permitir um acidente. Aí a pessoa sofre um acidente e não volta. Deus é longânimo. Deus poderia consumir imediatamente. Ele poderia falar assim, a vida para você acabou. Não tem mais nada para eu liberar sobre a sua vida. Acabou, vou te exterminar agora, você não quer nada comigo, não? Vou te exterminar. Deus, ele tem poder para isso. Deus, ele tem poder para atacar fogo num ambiente satânico, onde as pessoas adoram a Satanás, e uma das coisas que Deus ele não negocia é a adoração. Uma das coisas que Deus ele fica irado, causa ira em Deus, é o fato de adorar outras coisas a não ser ele. Deus, ele é o único digno de ser adorado. Deus, ele tem poder, gente, para poder falar assim, vou tacar um fogo e vou consumir agora com todos os ateus. Vou acabar agora com todos os satânicos. Porque eu não aceito isso. Eu não permito isso. Mas Deus não é Deus mesquinho. Ele não é igual a nós. Ele não tem o nosso coração. Nós é que precisamos alcançar o coração dele. Mas ele não tem o nosso coração. Deus, ele não é Deus que vai falar assim, a bola é minha, eu tomo a bola e a brincadeira acaba. Ele é longânimo e ele vai falar assim, eu vou permitir que alguém conte do meu amor para essas pessoas, para que elas possam se convencer de que eu sou Deus na vida delas, sabe? É por isso que a igreja não pode parar de pregar. É por isso que a igreja, ela não pode deixar de avançar naquilo que ela conquistou, naquilo que ela acredita. Nós precisamos ser as labaredas que vão incendiar essa nação, que vão incendiar essa terra, que vão ser de fato o sal da terra e a luz do mundo, fazendo a diferença onde chegar. Só que, às vezes, nós nos tornamos tão egoístas que nós não queremos olhar, né, e alcançar esses corações. O coração de uma pessoa satânica, que está ali adorando Satanás e achando que está tudo certo e que Satanás é um Deus. Não, gente, Satanás não é um Deus. Ele é uma pessoa que quer destruir. Ele quer destruir muitos. E uma das coisas que ele sempre vai usar é os poderes desse mundo. Ele dá poder para muitas pessoas, ele dá riqueza para muitas pessoas, a fim de ganhar o coração delas. Uma vez que Satanás ele tentar te seduzir, ele vai te oferecer riqueza. Mas você tem que lembrar onde seu coração está firmado. O seu coração precisa estar em Deus. E você precisa buscá-lo todos os dias e desenvolver o seu caráter nele. Então, uma vez que você chama Jesus para dentro, o Espírito Santo para dentro, ele vai transformar o seu coração. Ele vai transformar a sua vida. E você vai ter anseio, vontade de anunciar o reino freneticamente, tá? Vamos continuar a leitura. Desde que eu soube, eu terminei, não sei para aqueles que chegaram depois, né? A gente terminou de ler o versículo 14 e eu falei sobre o Espírito Santo, ele ser o penhor da nossa herança. O Espírito Santo é a garantia de que somos salvos. Ele é parte de Deus.
Deus liberou uma palavra. E como garantia de que Deus vai cumprir essa palavra que Ele falou para nós, que é, vou prometer salvação para vocês, eu vou cumprir, Ele falou assim, vou deixar algo que é meu morando em vocês. E é o Espírito Santo. Então o Espírito Santo é a garantia de que Deus vai voltar para nos buscar e vai cumprir a palavra dele em nós. Desde que eu soube, versículo 15, de sua fé no Senhor Jesus e de seu amor pelo povo santo em toda parte, não deixo de agradecer por vocês. Em minhas orações, eu peço a Deus, o Pai glorioso do nosso Senhor Jesus Cristo, que lhes dê sabedoria espiritual. Grifa essa parte, sabedoria espiritual. Nós vamos entrar aqui em uma das orações de Paulo. E ele está falando que ele ora a Deus. Desde que ele soube que aquele povo amava a Deus, ele falou assim, eu oro por vocês agora. E toda vez que eu oro, eu peço ao nosso Pai amado, o nosso Pai glorioso, aquele que pode todas as coisas, para que lhes dê sabedoria espiritual e entendimento. Meu Deus, vamos lá. Vamos parar primeiro na sabedoria espiritual. O que é a sabedoria espiritual? Você vai escrever outra vez nos comentários. Sabedoria espiritual é aprender a olhar a vida na ótica de Deus. Sabedoria espiritual é aprender a olhar a vida pela ótica de Deus. Eu vou esquecer essa frase daqui a pouco, hein? Alguém anota aí pra mim. Sabedoria espiritual é você olhar a vida com o olhar de Deus. É você olhar como Deus olharia. É você ver as pessoas como Deus as veria. Sabe, vocês entendem? É você ter a sensibilidade que Deus ele tem para operar em tantas coisas. E Paulo fala, eu oro para que vocês alcancem a sabedoria espiritual. Olha aí. Obrigada. Sabedoria espiritual é aprender a olhar a vida pela ótica de Deus. A ótica de Deus é completamente diferente da nossa. Nós temos uma visão muito limitada. Nós olhamos uma situação e achamos que é o fim, quando na verdade Deus está começando algo. Entende? Quantas vezes eu já passando por prova, por tribulação, achando que ia parar, achando, agora acabou. Agora acabou pra mim, não tem mais chance, não tem mais jeito, não tem como eu sair dessa situação, não sei o que eu faço. Ali era o início de algo que Deus estava querendo fazer na minha vida. Mas pra mim era o fim. Quantas pessoas que estão enfrentando doenças aí, enfermidades e mais enfermidades, e essas enfermidades, embora elas são consequências de pecados, eu falo pecado da natureza adâmica, que Adão pecou, e uma vez que Adão pecou, o pecado ele entrou na nossa geração, agora vai passando de pai para filho, pronto, acabou. A nossa natureza ela é pecaminosa, embora essa natureza, muitas vezes, Deus vai permitir uma enfermidade na vida de alguém. A enfermidade ela vem de natureza, mas muitas das vezes vai ser permissão de Deus, e ali você acha que aquela enfermidade ela vai ser o seu fim. Quando na verdade não é o seu fim. É quando Deus está querendo começar algo na sua vida. Eu vou dar o exemplo de uma amiga minha. Uma amiga minha, o pai dela passou por um problema, uma enfermidade, descobriu um tumor e na hora que foi fazer cirurgia, quando entrou para a sala de cirurgia, passando algumas horas, ela falou que o coração dela virou e falou assim, meu pai vai morrer, meu pai não volta. Só que o pai, ele ainda não é cristão. E a mãe ora há anos por esse pai. Anos por esse pai. Anos por esse esposo. Ela ora. Talvez aquilo que para nós é o fim, para Deus é o começo de algo novo. Então sabedoria espiritual é você aprender a olhar a vida com a ótica de Deus. E quando nós olhamos com a ótica de Deus, aquilo que para nós não tem saída, passa a ter saída. E é aquela música, aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte, sou um milagre, estou aqui. Essa música é literal para mim. É literal para mim. Qualquer dia, numa mesa, eu vou contar para vocês tudo que eu passei. Mas não pensa que eu simplesmente nasci, cresci num lar cristão e tô aqui. Não, passei por muitas coisas.
E eu era completamente uma improvável de Deus usar. Eu nunca imaginei que Deus me resgataria. Eu nunca imaginei que Ele tinha algo novo para mim. Aos 18 anos, Cristo me chamou para Ele. E Ele falou assim, Raira, eu te quero para mim. E uma vez que eu fui para Cristo, eu tive a minha sorte mudada. Eu olho para trás, eu vejo algumas amizades que eu tinha no passado, e eu vejo a destruição que Satanás fez com a vida delas. Eu vejo como é que estão. Algumas maiorias, mães solteiras, foram mães novas, nas drogas. Gente, não era pra eu ser nada. Nada, sabe? Nada. Eu olho para tudo que eu já alcancei. Eu olho para o lugar que eu ocupo hoje e eu falo assim, muito obrigado, Deus, porque o Senhor me resgatou. Ele me deu uma nova sorte. Sabe, Ele me deu uma nova vida. Eu fui transformada nele. E aquilo que parecia impossível, Ele falou assim, não tem jeito, eu vou mudar a sua história. E hoje eu aprendi a olhar a vida com a ótica de Deus. Tem situação que as pessoas olham e apavoram e falam assim, não tem saída, Raira. Eu falo, tem. Tem saída, porque só não tem saída quando Deus bate o martelo e Ele fala assim, disso aqui não tem mais saída. Aí não tem mais saída. Mas Paulo ora, e uma das orações que Paulo faz é, eu oro para que vocês alcancem sabedoria espiritual. E sabedoria espiritual é você aprender a olhar a vida com a ótica de Deus. Pare de se limitar à sua humanidade. Pare de se limitar diante daquilo que você acha que pode acontecer ou que não pode acontecer. Ah, não tem como eu abrir uma empresa porque eu não tenho R$1 no bolso. Se Deus determinar que você vai abrir, Ele vai levantar quem que for preciso. Pare de pegar o diagnóstico do médico e falar que a sua doença é pro resto da vida e achar que essa é a realidade, porque não é. Deus a qualquer tempo Ele pode mudar o seu quadro, a sua saúde, o seu casamento. Eu tenho uma irmã que eu amo muito de paixão e eu fiz amizade com ela pelo Instagram. Ela me chamou, compartilhou a história dela e ela falou assim, Raira, eu tô te mandando essa mensagem porque eu vou finalizar o meu casamento. Eu não quero mais. Não quero mais. Eu não aguento mais, a gente não tá conversando mais. Eu falei assim, me dá umas 2 semanas, vamos orar, vamos colocar em prática algumas coisas. E eu fui falando com ela assim, muda seu comportamento. Não, Raira, mas ele que tá errado, ele que faz isso, ele que faz aquilo outro. Eu falei assim, ó, você quer ou não resgatar seu casamento? Você tem 2 filhas, quer resgatar? Então vamos começar de novo. Você vai fazer isso, você vai fazer aquilo outro, e nananã, e nananã, nananã, nananã. Você vai mudar seu comportamento. Uma vez que você quer uma situação diferente, você precisa mudar o seu comportamento. Pessoas que querem resultados diferentes, fazendo coisas iguais, não tem resultado diferente. Você só alcança resultado diferente se você sair do lugar que você está hoje. Não tem como você emagrecer se você continua comendo as mesmas comidas, se você continua deitado na sua cama, se você não faz exercício. Agora, se você quer ter um resultado diferente, você precisa fazer coisas diferentes. Se você quer emagrecer e hoje não faz exercício, vai ter que fazer exercício. Vai ter que parar de comer fritura, vai ter que tirar açúcar, vai ter que tirar farinha, vai ter que tirar um monte de coisa que não agrega na sua vida. Vai tirar carne vermelha para desinchar, vai tirar leite, derivados de leite. Quem quer resultado diferente faz coisas diferentes. Se o seu casamento tá por um fio, mas você continua sentado no mesmo sofá fazendo as mesmas coisas que você fez desde quando você casou, não vai ter resultado diferente. Se você quer crescimento espiritual, mas até hoje você continua da mesma maneira que você está de quando você converteu, nunca vai ter resultado diferente. Você quer ter resultado diferente? Mostra para Deus o tanto que você quer esse resultado diferente. Você quer crescer espiritualmente? Paga preço de oração. Paga preço de jejum. Paga preço de leitura da palavra. Leia, consuma a Bíblia como se fosse o seu alimento que vai te manter saciado a todo tempo. Se você quer resultados diferentes, você precisa fazer processos diferentes, coisas diferentes. Ninguém alcança resultado diferente fazendo as mesmas coisas. E é isso que a igreja de Deus ela precisa entender. Que para ter resultados diferentes, nós precisamos mudar, sabe? Nós precisamos agir, nós precisamos ter constância com Deus, nós precisamos ter os nossos princípios inabaláveis, firmados em Deus e não negociáveis, tá? Não negociáveis.
Se você quer crescer com Deus, seus princípios têm que ser inegociáveis. Eu não aceito fofoca, eu não aceito mentira, eu vou honrar meu pai, eu vou honrar minha mãe, eu vou amar Deus sobre todas as coisas, eu vou amar meu irmão como Deus ele me amou, eu vou ser diferente na vida das pessoas, eu vou ofertar na vida de fulano porque fulano tá passando por dificuldade, ciclano tá passando por isso, eu vou entrar e vou intervir na história dele, sabe? É a gente ter compaixão. Tem um tanto de gente sofrendo do nosso lado. Aprenda a olhar a vida pela ótica de Deus. Deus ele não deixa de amar. Deus ele não pensa que uma situação que está impossível é o fim. Qualquer situação para Deus ele pode ser mudada imediatamente. Hoje, se eu perguntar para vocês e falar assim, o que não tem jeito da gente resolver hoje? Muitos falam assim, tem uma frase que é um ditado popular, que as pessoas falam assim, a gente dá jeito para tudo. Só não tem jeito pra morte, não é? Quem conhece essa frase? Fala assim, eu? Quem conhece essa frase? Tem jeito pra tudo nessa vida, só não tem jeito pra morte. Eu já escutei demais essa frase. Essa frase, ela é humana. Essa frase é nossa, ela é terrena. Essa frase não faz parte do céu. Essa frase não tem a ver com Deus. Porque pra Deus é simplesmente tem jeito para tudo. Porque da morte, Deus pode gerar vida. Lembra do filho da viúva? Lembra da viúva de Naim? É a viúva de Naim ou a viúva de Serepta? Eu acho que é a viúva de Naim, que estava indo levar seu filho e de repente Jesus passou e falou assim, vou tocar nesse caixão aqui. Ele tocou no caixão e o filho levantou. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que você serve. Para de achar que o seu Deus é um Deus distante. O seu Deus é um Deus presente. E Ele se importa com você. Ele é preocupado com as coisas da sua vida. Não pensa você que Deus está pouco se lixando com a sua história. Ele é o maior envolvido e patrocinador daquilo que vai acontecer na sua vida. Para de achar que para você é o fim. Aquilo que parecia ser o fim, aquilo que parecia não ter saída, Deus vem e muda a sua história e Ele faz um milagre e você vai manifestar e honrar o nome dEle. É assim que acontece com Deus. Tem um tanto de gente pensando assim, nossa, eu tô aqui fazendo esse devocional, mas sem esperança nenhuma. Não sei mais o que eu faço. Não tem saída lá no meu trabalho, não tem saída no meu serviço ali, na minha família. Com os meus meninos eu não vou pelejar mais. Tô cansada. É quando você tá cansada, é que você precisa recorrer e lembrar de Mateus 11, 28. Vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e ele é suave. E acharão descanso para vossas almas. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que nós servimos. Eu quero te lembrar que você tem esse Deus. Ele está disponível, doido, querendo que você abra o seu coração e fale assim, pai, vem morar aqui, vou te dar lugar. Só que hoje, nós vivemos numa sociedade tão imediatista, numa sociedade que aprendeu a ser tão dependente. Hoje o discurso do mundo é, seja independente. Mulheres, sejam independentes. Procure a sua independência. Não dependa de ninguém. Você é capaz, você é um vencedor, você consegue, você é o máximo. E aí as pessoas começam a acreditar nessa palavra. Elas começam a acreditar que de fato elas são o máximo. E quando nós começamos a achar que somos independentes, que somos vencedores, que damos conta, que nananã, que a gente é o máximo, a gente esquece de Deus. Porque quando você é o máximo, você não precisa de ajuda de ninguém. Quando você é uma potência, quando você tudo que faz dá sucesso, tem resultado, você deixa Deus de lado. E você fala assim, Deus, a princípio não estou precisando de você. Volte outra hora. Aí nós precisamos rever os nossos conceitos. Porque quando a gente chega no céu, para olhar para essa visão celestial, quando a gente olha para a palavra, quando a gente vê uma vida com Deus, a palavra que tem é dependência. Dependência é a palavra que Deus ele fala para nós. Sejam dependentes de Deus. Sejam dependentes da presença.
Sejam os dependentes da essência. Sejam os dependentes do Espírito Santo. Sejam dependentes da mão de Deus. Sejam dependentes da palavra de Deus. Sejam dependentes de Deus, porque é Ele que determina a nossa vida. Ele determina o curso da nossa vida. Então não entre no discurso achando que você é o máximo. Eu concordo com a palavra que nós lemos no final de Gálatas, que diz: cada um é responsável pela sua conduta. Aquilo que você plantar, isso também você colherá. Ok, check. Você é autorresponsável. Você é responsável por cada uma das suas decisões, das suas escolhas, mas você é completamente dependente de Deus e por isso você não toma decisões sem consultá-lo. Você é dependente, você é responsável pela sua conduta, mas você não pode agir sem consultar a Deus. Essa é uma vida com o Pai. Essa é uma vida cristã. A vida cristã cada um é responsável pelas suas condutas, mas nós não agimos sem a intervenção de Deus. Eu sou dependente de Deus. Isso aí, Inês. Glória a Deus pela sua vida. Nós somos, gente. O mundo quer colocar a gente num ponto de independência, mas nós não somos. Paulo está aqui orando. O primeiro ponto que Paulo ora eu oro para que vocês tenham sabedoria e espiritual. Para você que chegou aqui agora, sabedoria espiritual é você aprender a olhar a vida pela ótica de Deus. E Paulo ora outra coisa. Eu oro para que vocês tenham sabedoria espiritual e entendimento para que cresçam no conhecimento dele. Oro para que o coração seja iluminado, a fim de que vocês compreendam a esperança concedida àqueles que chamou, a rica e gloriosa herança que ele deu ao seu povo santo. Paulo vai falar assim: eu quero que vocês tenham entendimento e cresçam no conhecimento de quem Deus é, da vontade dele. Nós precisamos ser assim, gente. Conhecer a vontade de Deus, conhecer quem Ele é, conhecer o que Ele quer manifestar sobre as nossas vidas. Paulo orava: por favor, gente, conheçam quem Deus é. E eu oro para vocês para que vocês conheçam quem Deus é. Porque uma vez que vocês conhecem quem Deus é, a vida de vocês é totalmente diferente. Bom dia, Pai. Benção. Deus te abençoa. Uma vez que você entende quem Deus é, a sua vida é diferente. É diferente. Paulo fala assim: busquem isso aqui para que vocês entendam a esperança que vocês têm em Deus. Também oro para que vocês entendam a grandeza insuperável do poder de Deus para conosco, os que cremos. Olha isso, grandeza insuperável do poder de Deus. Eu acho que mesmo depois de nós irmos para a eternidade, depois de estarmos no céu com Deus, nós ainda não vamos conhecer Deus em totalidade, porque Deus ele é inesgotável. Eu creio que nós vamos passar o resto da nossa eternidade conhecendo a Deus. Hoje, o que nós sabemos de Deus é que Ele é poderoso. Deus ele é poderoso para fazer todas as coisas. Nós sabemos que Ele é onipotente, Ele pode estar em todos os lugares, Ele tem todo o poder, Ele é onisciente, Ele sabe todas as coisas. Nós sabemos disso. Nós sabemos que Ele é misericordioso, que Ele é generoso, porque Ele entregou o seu Filho. Nós sabemos que Deus é um Deus de amor, mas não pense que é só isso. Porque isso é a nossa limitação humana. É o que nós temos capacidade de compreender. Porém, uma vez na eternidade com Deus, com o corpo glorificado, eu creio que vai ser conhecendo a Deus diariamente. Diariamente. Conhecendo a Deus todos os dias. Todos os dias. Para sempre, né? E aqui fala, olha, a grandeza insuperável do poder de Deus. É muito poder, gente. E o mesmo poder glorioso, versículo 20, que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos, o fez assentar num lugar de honra à direita de Deus, nos domínios celestiais. Agora ele está muito acima de qualquer governante, autoridade, poder, líder ou qualquer outro nome. Não apenas neste mundo, mas também no futuro. Deus submeteu todas as coisas à autoridade de Cristo e o fez cabeça de tudo, para bem da igreja. E a igreja é o seu corpo. E ela é preenchida e completada por Cristo, que enche consigo mesmo todas as coisas em toda parte. Ele é o nome que está acima de todo nome. Se tem um lugar que nós precisamos correr,
Todos os dias é para debaixo da mão de Deus. Nós precisamos andar debaixo desse lugar, sabe? Onde Deus ele opera, onde Deus ele manifesta e faz a sua vontade. Ele ressuscitou Jesus dentre os mortos e deu um nome que está acima de todos os nomes, para que preenchesse o meu e o seu coração. Jesus, ele morreu por nós. Jesus, ele morreu para que nós tivéssemos vida independente. A nossa mente é muito limitada diante de tudo que Deus ele tem para operar na nossa vida, diante de quem ele é, sabe? Ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso. E eu vou falar com você uma coisa, vou contar para você um segredo. Não pense você que a riqueza para Deus é o petróleo, é o ferro, é o ouro, é o diamante. Não, isso não é riqueza. Riqueza para Deus é o meu e o seu coração. Isso é riqueza para Deus. Ele tem prazer em nós. Ele se alegra em nós. Toda vez que ele encontra um filho obediente, ele sorri. Ele sorri. Eu lembro que quando eu conheci Jesus, eu sempre fui muito alegre. E eu falava assim com Deus, Deus, que eu possa te alegrar. Eu sempre fiz essa oração, que eu possa arrancar sorrisos do Senhor. Já imaginou Deus rindo? Deus, ele se alegra com obediência. Ele se alegra com o fato da gente às vezes se atrapalhar e falar, Deus, me ajuda aqui. Ele se alegra. Ele se alegra com a dependência. Ele se alegra com a adoração. Vou te ensinar outra coisa também. Te ensinei que riqueza para Deus não é o ouro, não é o petróleo, não é as riquezas que nós conhecemos como riquezas. Isso não é riqueza para Deus. Riqueza para Deus é a nossa vida. Ele é rico porque ele tem nós. É isso. Nós somos a riqueza dele. Nada que tem no céu, brilhante, estupendo, se compara à minha vida e à sua vida. Se não fosse importante para ele, ele não entregava seu filho. Nós somos importantes. Então toda vez que você lembrar, ou você ficar pensando assim, eu não tenho valor nenhum, ninguém me ama, ninguém se importa comigo, as pessoas não estão nem aí para mim, eu não sou convidado para nada, eu estou sendo usurpado, você vai lembrar que você é a riqueza de Deus. E você pode alegrar a vida dele. Você pode arrancar sorrisos de Deus com a sua conduta, com a sua obediência e com a sua dependência nele. Você pode fazer tudo isso, ser diferente. E a outra coisa que eu queria ensinar, eu falei que a primeira era a riqueza e a segunda é Deus, ele possui todas as coisas. Todas as coisas já são dele. A caneta, o papel, o ar, tudo, as árvores, tudo é dele. O mundo é dele, a nossa vida é dele. A única coisa que nós podemos dar a Deus, que ainda não é dele, mas nós podemos dar de presente para ele, sabe o que é? É a adoração. A adoração é a única coisa que não é de Deus e que nós podemos dar a ele. Quando você pensa num presente para os pais, imagina aquele pai que é rico, que tem tudo, e você fala assim, nossa, o que eu vou dar para meu pai? O que eu vou dar para minha mãe? Quando se tem tudo. Sabe quando você encontra uma pessoa que tem tudo? Aí você vai pra simplicidade. Aí você fala assim, vou escrever uma carta. E uma carta vai falar muito para aquela pessoa. Porque é algo que ela não pode comprar. Entende? É algo que o dinheiro dela não vai comprar nunca. Nenhum pai vira e fala assim, vou comprar aqui agora uma carta que meu filho vai escrever para mim. Um pai não compra. Mas é algo que você pode entregar. É o seu amor sendo expresso com toda a totalidade. Agora, vamos falar para Deus. Quando Deus, ele olha para nós, ele vê riqueza e ele fala assim, essa vida é minha. Esses aqui são meus. Mas se tem uma coisa que você pode entregar para Deus, é a adoração. Então escolha presenteá-lo todos os dias. O que é adoração? Obediência misturada com rendição. Rendição. Coração rendido, entregue. Deus é seu. É seu. Entende? Amém? Vamos finalizando por aqui. Quero ver um comentário aqui que passou. O rádio estava aqui atendendo a minha cunhada, que já estava pensando em separar do... Eu acho que é Raira, né? Raira estava aqui atendendo a minha cunhada, que já estava pensando em separar do meu irmão.
E aí a senhora ora por eles, foi Tiago e Elisa. Em nome do Senhor Jesus, só problema já começa. Vou orar, viu, Natália? Se sua mãe não te ama, lembre-se, filha, o pai te ama. Você tem um pai que te ama muito, tá bom? Tem alguém que está assistindo aqui pela primeira vez e gostaria de aceitar Jesus como Salvador? Se você ainda não fez essa oração, você escreva dessa forma: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Senhor e Salvador. E você que está assistindo, ora aí. Ora para que Deus ele possa mesmo tocar em corações. Se você quer voltar para Jesus nesta manhã, você vai escrever assim: Senhor Jesus, eu quero voltar. Eu quero orar por você, tá? A palavra diz que com seu coração você crê e com sua boca você confessar, você será salvo. Então, faça essa declaração se você ainda não aceitou Jesus. Para os que estão aqui pela primeira vez, sejam todos bem-vindos. Viu? Eu amo quando tem pessoas novas aqui. A oportunidade de ministrar a palavra para mais uma pessoa. Se você gostou, você volta amanhã. Se você não gostou, amanhã não tem, né? Amanhã é sábado. Gente, hoje é sextou. Daqui a pouco eu falo, tá? Hoje é sexta. Passou rápido a semana. Tava dizendo que se você gostou, você volte. Se você não gostou, volta também. Uma hora costuma. É igual irmão, tá bom? Tem alguém que gostaria de voltar para Jesus ou aceitá-lo como Salvador? Se tiver, escreve assim: Sextou com Pix. Ai, gente, eu já vou orar daqui a pouco, hein? Deixa eu ver aqui. É Flabrante. Flamíria. Acho que é Flamíria. Seja bem-vinda, viu? Isabel Cristina, seja bem-vinda. Todos vocês que estão aqui pela primeira vez, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Quero me reconciliar. Laiane. Amém. Já estou no caminho, mas quero forças do céu. Amém. Vou orar por você, tá? Para as duas que eu vi que entrou aí pela primeira vez, nós temos um grupo no WhatsApp. E esse grupo é o grupo onde eu coloco a tarefa e eu coloco a música devocional. Gente, eu nunca coloco tarefas de forma aleatória. Toda vez que eu coloco uma tarefa no grupo, eu penso antes de colocar. Só que eu vejo que é muito pouco o engajamento das pessoas que fazem, sabe? E isso às vezes entristece meu coração de falar assim: nossa, eu penso, eu faço isso aqui e as pessoas não estão nem aí para a tarefa e não fazem. Por que tem a tarefa do dia? Porque só a tarefa, ela vai nos ajudar a aplicar e colocar em prática aquilo que nós lemos. Se nós só ficarmos lendo Bíblia, daqui a pouco você vai esquecer disso aqui e você não vai aplicar. Existe um grupo no WhatsApp, eu deixo sempre o link nos stories. Se você for, o link deve estar lá. Ou se não, você espera uns 10 minutinhos depois que eu acabar a live, que eu sempre coloco o link do grupo. Se não conseguir entrar, me manda um direct. Mas eu faço a tarefa com carinho, com amor para vocês. Então vão lá, interajam, sabe? Coloca lá uma mãozinha para eu saber que você tá vendo. Reage, sabe? Para eu saber, Raira, fiz, coloca assim um dedinho, fiz, tá ok. Porque é só assim que nós vamos crescer. Do contrário, não faz sentido eu estar aqui e ficar só lendo, se vocês não querem aplicar a palavra. Amém? Então coloca em prática as tarefas do nosso dia, tá bom? E eu preciso de vocês, porque se vocês somem, não tem sentido de eu estar aqui, tá bom? Eu sempre participo, é bênção. Me coloca no grupo, Raira, eu já vou deixar o link lá nos stories, tá bom? Coloque sua mão no coração, vamos agradecer ao Senhor Jesus por esse dia. Raira, eu estou no caminho do Senhor e quero aprender a palavra de Deus. Amém, Meire? Continua aqui no devocional que você vai aprender. Pai, nós te agradecemos por esta palavra, que ela possa mesmo germinar em nosso coração. Obrigado, Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Meu irmão, ore agora com o Senhor, fale com Deus palavras a Ele, agradeça da sua forma por esse momento.
Deus, em nome de Jesus, nós queremos entregar o nosso coração rendido ao Senhor. O que nós podemos te dar de presente nesta manhã é a nossa adoração. Dizer que o Senhor é bom, dizer que o Senhor é santo, dizer que o Senhor é perfeito, dizer que o Senhor é grandioso. Pedir que venha o teu reino sobre nós, que possamos te obedecer e andar no teu caminho. Deus, eu entrego a vida da Laiane nas tuas mãos, que o Senhor possa aceitar essa filha de volta, que ela possa mesmo reconciliar com o Senhor e trilhar um caminho reto diante de ti. Conduza ela na tua palavra, leva ela para um lugar de oração e que ela entregue jejum ao Senhor, para que o espírito dela possa se fortalecer e ela vença cada uma das obras da carne. Em nome de Jesus. Eu passo cada um dos seus filhos para o teu cuidado. Hoje eu quero te agradecer porque mais uma semana, Deus, nós encerramos na tua presença. Muito obrigado, Pai, por me deixar ser participante da tua obra. Eu passo cada um para os teus cuidados. Eu oro, Deus, para que eles tenham sabedoria espiritual, para que eles aprendam a olhar a vida pela ótica do Senhor. Eu oro para que eles entendam e cresçam no entendimento de quem o Senhor é, no entendimento da tua vontade. Paulo vai falar isso umas 4 vezes. Ele ora para que a igreja cresça no conhecimento ou crendo na vontade do Senhor. Nós queremos entender a vontade do Senhor, no seu pleno conhecimento, Deus, de quem o Senhor é. Revela a nós, Pai, quem que o Senhor é. Transforma-nos, muda o nosso caráter. Nós queremos crescer dia após dia, deixando o Espírito Santo nos alimentar, nos regar, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Obrigado por tudo, Pai. Hoje é sextou com P de Pix. Aqueles que precisam de provisão, Pai, libera provisão sobre aqueles que precisam. Manda Pix pra gente, porque o Dia das Mães está chegando e nós queremos comprar presente para as mães. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus, manda dinheiro para as mães também, tá? Que cada mãe possa receber um Pix do Senhor. Amém, gente? Quem fala amém? Amém. Vocês lembram da última oração que eu orei e falei com P de Pix? Eu recebi Pix. Já contei esse testemunho para vocês, né? Amém. Deus abençoe a vida de vocês. Cadê o Alex, né? O Alex tá sumido. O Alex tem dia que ele some. 1000 beijos. Façam um excepcional final de semana. Desfrute da sua família. Passe tempo com a sua mãe, você que tem mãe, tá? Aquelas que perderam a mamãe, eu vou orar, porque é uma data triste para aqueles que não têm pai, não têm mãe, né? Toda vez que é dia dos pais, dia das mães, para aqueles que já não têm mais o seu pai e a sua mãe, você ora. E ora também pelas pessoas que perderam, para que a gente possa fortalecer. Eu sempre lembro da Dani, né? A Dani, ela perdeu a mãe em pouquinho tempo. Então a gente ora e rega essas vidas com muito amor. É normal ter dificuldade de orar? É muito normal. Sabe por que é normal? Vou te ensinar uma palavra. Vanessa, sabe por que é normal ter dificuldade para orar? Porque uma palavra que Jesus ele nos ensinou é que ele fala assim, vamos descer do monte. Quando ele pede os irmãos, o Pedro, Tiago e João, para poder orar com ele, e eles oram, e eles dormem. Lembra do episódio que Jesus pede para orar e os discípulos dormem? Jesus vira para eles e fala assim, vamos descer, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. É nesse contexto que se usa a carne é fraca. Tem gente que usa esse contexto para falar assim, a carne é fraca, por isso que eu pequei. Não, não é nesse contexto. A carne não é fraca para pecar. Inclusive ela é muito forte e ela que manda. Às vezes ela fala assim, eu quero pecar e vou fazer. A carne é muito forte, tá? Então a carne é fraca para se inclinar nas coisas do Espírito. A carne nunca vai querer te deixar aproximar de Deus. Porque ao invés de ler a Bíblia, a carne vai falar assim, vamos assistir Netflix. Ao invés de você jejuar, a carne vai falar assim, vamos sair para comer uma porção de batata. Ao invés de você passar tempo orando, a carne vai falar assim, não, vamos levantar daqui, vamos divertir, vamos viver.
Então a carne é fraca para se inclinar para as coisas do Espírito. Por isso que você tem que forçar com ela. É normal ter dificuldade de orar, é normal ter dificuldade de jejuar, de ler a Bíblia. Todo mundo que começa a ler Bíblia tem sono. Fala assim, que sono? É, porque a carne é fraca e ela tá te enganando, tá? Pode continuar que ela dá conta. Depois que passa dos 30 minutos de oração, aí você flui. Aí você entra na atmosfera do Espírito. E ali na hora que você entra na atmosfera do Espírito, o Espírito te conduz nessa oração. Então toda vez que você falar assim, que dificuldade que eu tô pra orar, que dificuldade que eu tô pra jejuar, você pode ir forçado. Porque a carne tá querendo te galobar. Te passar pra trás, tá? É isso. Um beijo, um queijo e até amanhã, se Deus quiser. Nós não temos live amanhã. Amanhã é sábado, dia de desfrute, dia de descanso. Mas não tem como descansar da presença, tá? Na presença é que nós vivemos. Precisamos estar fazendo nosso devocional. Eu só não vou estar aqui na live. Mas pode fazer seu devocional normal. Posso te dar uma orientação, se você quiser me chama. Posso te orientar para o dia de amanhã ou mandar lá no nosso grupo qual que é a palavra que eu vou ler amanhã. E vocês fazem também, tá? Fiquem com Jesus. Vigia, tá? Fala igual a Robertinha, vigia, gente. Também te amo, Pai. Deus te abençoa. Então, vocês vigiem aí, tá? Vigia. Vigia. Galobar. Você não conhece essa expressão, não? Galobar é passar pra trás. Beijo. Eu fui, hein?